Olá pessoal, olha só, mais um projetinho aqui para a gente começar a trabalhar do nosso novo, pacote de aulas Pintando Rosas. Mostrando aqui para vocês, olha, como é que tá ficando. Então aqui um passo a passo para você desenvolver com muita tranquilidade. Bom, o projeto é de rosas, mas eu vou deixar também a dica daqui dessas folhas. Esse tecido é brim. Tô usando o pincel número 6. Esse é um pincelzinho que eu não sei nem uma marcazinha bem fraquinha, mas é o pincel que a gente vai usar. Vou usar aqui verde folha. Venho do biquinho da folha pra dentro. Começo lá de cima e venho trazendo pra dentro da folha. Vou puxando bem para não ficar a tinta acumulada. Verde bandeira, agora do pezinho da rosa para cima. Vem bem no cantinho do risco e jogo para cima. Leva bem para misturar essa tinta. Vem em cima do risco, observe para não deixar o risco aparecendo, nem a trama do tecido sem pintura. E aqui eu vou estar misturando verde folha com o verde bandeira. O verde folha vai ficar mais para a parte do bico e o verde bandeira na parte de baixo da folha. Movimenta bem mesmo o pincel, observando se precisa repor. Sempre dou uma limpadinha no pincel para tirar o excesso. Venho com o verde pântano, bem pouquinha tinta no meio da folha. Subo e vou puxar aqui umas nervurinhas laterais. Vamos deixar essa folha secar um pouquinho e depois a gente vai fazer a luz. Vou repetir o processo aqui. Você pode usar também aqui o verde pistache no lugar do verde folha. Então, a ideia desse projeto são as rosas, porém, para não ficar tão... O projeto aqui sem a ideia das folhas, vou deixar essas aqui para vocês desenvolverem as outras com mais facilidade. O verde bandeira eu venho bem no desenho aqui em cima e jogo para cima. Sempre dou uma repassadazinha para cobrir o risco. Novamente com o verde pântano. Esse verde pântano traga com mais delicadeza por ser um tomzinho mais escuro. Vou dar um toquezinho com o verde pântano na lateral aqui, ó, descendo lá do biquinho. Sempre, sempre com bastante cuidado para não sobrecarregar. Feito isso, eu vou trabalhar com o branco. Pincel número 2. Venho entre as nervurinhas, olha, onde fiz a primeira marca com o verde pântano. Aqui embaixo pega um. E agora eu vou esfumar. Toquei lá e agora eu vou esfumar. Não vou tirar, né, o verde pântano, olha.
Vou esfumar por entre eles. Então, aqui é importante que o pincel seja mais fininho. Mais um toquezinho aqui, para ficar bem evidente essa luz. Na segunda folha, olha, um toquezinho do outro lado, entre as nervurinhas. E aqui fica essas folhas para vocês trabalharem, né, o restante das folhas do mesmo jeitinho. Agora nós vamos partir para as rosas. Só tampar aqui para não virar essas tintas. Então, essas rosinhas aqui, a gente vai estar usando tons de vermelho. Vermelho, púrpura. Então, os tons de vermelho aqui, vermelho natal e o vinho. Então, eu vou trazer aquele vinho. Vermelho natal. Você pode usar vermelho vivo, vermelho bebê. O vermelho fluorescente nós vamos usar por último. Branco também, já na última parte do trabalho. Aqui eu tô com o pincel número 10 da Condor. Vou começar aqui essa rosa, gente, pelo cantinho aqui, esse meio dela. Vem no mesmo jeitinho que tá esse desenhozinho aqui, ó. Dou batidinhas. Observa que eu vou subindo, olha, no encontro aqui dos talinhos da folha. Aqui eu tô usando o tom de vinho. Feito isso aqui, eu vou trabalhar agora aqui dentro, olha, onde vai ser esse espaço de profundidade aqui, ó. Vem o desenho em cima, o risco em cima, ó. Aí vai saindo lá de baixo e jogo pra cima, olha. Então, quero que vocês desenvolvam aí esse trabalho de rosas com tranquilidade, gente, com sossego. Olha só, eu venho em cima do risco e dou a jogadinha pra cima. Agora aqui, ó, essa pétalazinha ela vai virar. Então, a sombra dela vai vir pra baixo, olha, o vinho. E aí, eu puxo em cima, olha, jogando ele no mesmo sentido, ó. Essa pétala que vem lá pra fora, olha, vou ver aqui em cima do risco, a pétala tá pra lá, ó, o risco. Vou jogar para o lado de lá. Embaixo aqui, ó. Pétalazinha para baixo, a sombra vem para baixo. Você não vai preencher a pétala toda, só uma puxadinha, porque vai vir o vermelho aqui, ó, para encontrar. Olha aqui, pétalazinha para o lado, como se você estivesse dando uma varridinha, trazendo para o lado. E essa lateral aqui. Então, a pintura de rosa, você só quer muita atenção. Então, treino, né? Tudo a gente vai fazer, tem que treinar mesmo. Mas todo mundo é capaz de desenvolver. Agora, eu vou limpar meu pincel, tirar todo o excesso do vinho. E vou vir com o vermelho, o vermelho natal. Lá em cima, olha, coladinho na folha. Eu oriento vocês, quando for fazer, né, deixar a folha secar um pouquinho,
para evitar que manche. Então, olha, você vê que tem essa pétala central e tem as de lado. Então, eu venho agora com o pincel lateral, ó. E vou encontrando com esse aqui de baixo. Olha aqui, ó, a pétala do lado. E vou encontrando com o vinho. Eu vou dar um toquezinho bem leve aqui no vinho, olha, para só marcar essa pétalazinha que desce aqui, ó, e aqui. Então, aqui você vai ver, né, que tá as duas pétalazinhas laterais intensificando aqui. Sempre eu vou dando uma limpadinha para que não manche o vermelho no vinho. Olha, lado de fora agora, em cima do risco. E traz, olha, do mesmo jeitinho do desenho, encontrando, olha. Se a pétala tá descida, não pinta assim reto, tá? Se eu pintar reto, vai matar aqui a pintura, olha. Então, eu tenho que vir, ó, no sentido, ó, descendo. E aqui eu vou encontrando. Aqui, olha, a pétalazinha bem espremidinha que tá saindo. Então, dou sempre uma puxadinha. Olha aqui. Então, vocês vão desenvolver aqui, olha, super tranquilamente. Olha, vendo com o vermelho Natal, ó. Sempre a curvinha para fazer o sentido da pétala. Olha, essa pétala vai descer e encontrar no vinho. Pincelzinho, ó, em pé. Agora aqui, eu vou dar mais um reforçozinho aqui embaixo, olha. Sempre puxando, para não deixar aquela tinta parada reta no canto, ó. Vai puxando. Aqui, olha, dividindo a pétala. Gente, olha, sempre traz bem pouquinha tinta, porque aí você vai ter facilidade de alcançar o tom que você tá querendo. Vou trabalhar aqui dentro da parte do botãozinho. Olha, agora a gente vai usar também o vermelho fluorescente. Caso você não tenha o vermelho fluorescente, pode usar o vermelho fogo ou o vermelho vivo. Essa pétala que ficou viradinha aqui, eu venho com o vermelho fluorescente. Todo cuidado para não subir no tom de cima. Eu tô usando o pincel número 10, o mesmo pincel, mas você pode usar o que for mais fácil para você. Veja que a sombra tá para baixo. Vou vir com esse mesmo vermelho, deixando esse centro dela bem mais vivo. Do outro lado.
trabalha para que o tecido fique todo pintadinho. Às vezes a gente para a pintura, quando você vai olhar, né, tem as marquinhas do tecido sem pintar. Então, isso estraga um pouco o resultado da pintura. Veja só que o centro dela ficou bem mais claro, né, mais vivo. Agora eu vou trocar de pincel para fazer agora o corte das pétalas. Tô pintando, vou usar agora esse pincel número 6, o mesmo que eu fiz as folhas. Venho com o vermelho fluorescente lá em cima. Aí eu vou uma voltinha para um lado, uma para outro. Uma para um lado, uma para outro. Aqui ficou um espaçozinho, faço uma pétalazinha aqui, ó, puxando. E vou fazer outra aqui puxando para ficar igualzinho, olha. Nos lados, olha, eu posiciono o pincel. E agora, ó, dou umas puxadinhas para dentro, ó. Veja que o tom de baixo ficou aparecendo. No outro lado, ó, posiciono o pincel, mais ou menos no meiozinho da pétala, e dá umas puxadinhas. E aqui eu venho trabalhando, ó, uma por uma, respeitando o tom de vinho, que foi o primeiro, como sombra. Lá do lado aqui, ó. Veja que eu coloco, olha, eu boto o pincel, aperto um pouquinho, aí não pego o mastim, tá? Que eu deixei, eu venho e puxo um pouco, ó. Sempre para o ladinho de baixo, que é o sentido aqui da pétala, pra cá. Essa aqui bem pequenininha, olha, eu já menos tinta, dou umas batidinhas aqui. E venho para a parte de baixo, ó. No encontrozinho, olha, eu faço a curvinha e jogo para dentro, olha. Pétala lateral, ó, posiciono o pincel. Olha, mais ou menos, olha, na metade da pétala. Aqui, olha, onde a gente fez a partezinha com o tom de vinho, eu vou usar um fiozinho de branco, olha. Gente, é bem pouquinho no cantinho do pincel. Bem no meio, eu faço uma curvinha, ó. Aperto um pouquinho, puxo, volto lá de novo. Outra curvinha pra cima, olha, são 3 curvinhas aqui, ó. Tiro o excesso da tinta do pincel e agora eu vou puxando. Então, aqui, olha, com suavidade, venha puxando. E aqui fica esse copinho aqui da rosa, olha, perfeitinho. Nessa pétalazinha descida aqui, ó, nessa curvinha, eu vou, ó, um pinguinho do branco, mais ou menos no meio, e eu vou colocando. Aperto ele um pouquinho, e agora eu vou esfumar aqui dentro, ó. Vou esticar um pouquinho o branco, saindo para a pétala de cima. E vou descer um fiozinho para a pétala de baixo.
quase que uma sombrinha só. Nesse ladinho aqui, olha, eu vou vir aqui, olha, entre as puxadinhas das pétalas, olha. Um toquezinho, olha, o branco, olha, somente, ó, uma puxadinha para dar uma luz, ó. Então, observe bem que eu praticamente é uma limpadinha de pincel. Um toquezinho. Aí, vou no vermelho fluorescente. E aqui, olha, observe bem para ele ficar bem coladinho no tom de vinho, ó. Movimento circular. Para dar aqui um pouco mais de volume dentro dessa partezinha aqui. Usando o pincel 00, esse bem fininho. Venho com o vermelho tomate, com o vermelho natal. Curvinha. Puxo um pouquinho. Outro descidinho aqui. Limpo o pincel, venho no branco, olha. Dentro dele eu faço a voltinha. E lá em cima, um pinguinho. Uma gotinha dentro da nossa rosa. E vou fazer uma mais escurinha, usando o vinho. Olha, trazendo essa gotinha aqui nessa pétala, deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer ela aqui, no cantinho aqui embaixo, ó. Olha, o vinho. Olha, uma curvinha, aí puxa bem pouquinho, olha, com todo carinho aqui. Aí vou lá em cima, ó, e puxo um pouquinho pra dentro. Limpo o pincel e venho no branco. Toquezinho e a gotinha lá dentro. Então, essa é a primeira rosinha aqui desse caminho. Vou fazer a segunda desse lado. Deixando aqui bem visível. As folhas vocês vão repetindo o mesmo processo. Esse aqui eu vou usar o púrpura. Olha, vou começar usando o púrpura. Vou pegar aqui outro tom de vermelho. Esse meu vermelho vivo tá bem pouquinho, mas vamos ver se dá certo. Se dá pra trabalhar ele aqui ainda. Vamos ver aqui, olha. Eu vou fazer com o púrpura a partezinha de dentro, olha. Começa aqui. O mesmo processo, olha. Espalha. Veja que aqui tem as pétalas que vão sair para o lado de cima. Então, olha, já venho com o púrpura. Dou uma encostadinha no risco. E jogo um pouquinho para cima. Sempre observem que eu não faço a pétala completa. Agora, eu vou usar o vermelho vivo. Vou tirar o excesso da tinta sempre. Dentro. E vou encontrando, olha, circulando mesmo para misturar bem. Você pode usar também o vermelho fogo aqui, ou um ou outro. Lá do risco para dentro. Vem no
risco mesmo. Do outro lado, olha, essa aqui tem uma pontinha na pétala, vai certinho nela. Aqui, olha, trazendo bem em cima. Aqui o púrpura, olha. Vou usar agora o púrpura por baixo para fazer esse contorno por baixo do corpinho dela, olha aqui, ó. E aqui a pétalazinha que isso vai sair. Então, olha, joga para o lado. Então, veja só, vocês viram a primeira sombreando com o tom de vinho, usando o vermelho natal e o vermelho fluorescente. Esse aqui estamos fazendo com o tom de púrpura e por fora o vermelho vivo. Gente, uma dica importante, sempre que você for trabalhar, tava usando um tom mais escuro, vai para um mais claro, limpa o pincel para evitar que ele saia manchando a tinta. Aqui, ó, do risquinho aqui para dentro. Vamos trazendo ali em cima do desenho. Essa aqui, olha, bem no cantinho. Ele vai trazendo para dentro, aqui com bastante cuidado. Agora, aqui no centro dela, eu vou trabalhar com o vermelho. Ó. Veja que eu não encosto completamente. E essa partezinha vai descansar um pouco. Agora eu vou vir com o pincelzinho 4, esse aqui mais fininho. Vou voltar no púrpura e vou intensificar o sombreado, olha, no mesmo cantinho. Estão vendo aqui, olha só. No mesmo cantinho que fiz a primeira parte. Olha, a pétalazinha desce aqui, olha, então, sombreando ele para baixo também. Vou intensificar um pouquinho aqui, onde vai ter essa parte de profundidade. Aqui onde vai ter a pétala viradinha, olha. Agora eu venho em cima do risco, olha que tem uns biquinhos aqui. Não cobre o vermelho completamente, vem só esfumando. Para o lado de lá.
Agora a gente vai trabalhar com o rosa. Vou usar aqui o flamingo. Você pode usar o flamingo ou o rosa chá. Esse aqui vai ficar mais clarinho um pouco. Então, vamos trabalhar aqui usando o rosa chá. Usando o pincel sempre. Olha, esse é o pincel 6. Vou começar lá de cima, em cima do desenho. E vou dar umas puxadinhas, bem pouquinho. E venho com o branco, gente, olha, um pinguinho, olha, é só um toquezinho mesmo. Mais ou menos no meio. Olha, eu dou uma puxadinha iluminando. Com o restinho de tinta, olha, no pezinho do pincel, então eu venho fazendo aqui as laterais, ó. Pouquinho mesmo. Olha, o pinguinho do rosa chá, vou lá no risco. Dou um toquezinho no branco. Ó, vou sempre aqui dando uma contornadazinha, olha, onde você observa que a tinta, que o risco tá aparecendo. Então, dá um toquezinho com o vermelhinho mais escuro só no risco, olha, para não ficar a sua pintura com o risco de fora. E olha, onde vai juntar com essa outra rosa, então eu já trago um tanto mais do rosa chá, que é para diferenciar uma pétala da outra. Ó. Bem do jeitinho mesmo do desenho. A curvinha aqui é da pétala. Trazendo uma por uma aqui, ó. Toquezinho de branco aqui por entre a pétala, ó. Agora a curvinha aqui, ó, para dar o charmezinho da pétala descendo. Embaixo, ali, em cima do risco, para não ficar aparecendo. Então, aqui, olha, você vai ver que o centro da rosa tá aqui, então as puxadinhas vão na direção do centro. Toquezinho no branco, essa pétalazinha aqui, ó. Bem puxadinha. Esse meio aqui, ó, venho com o rosa chá, onde eu não encostei no risco. E aqui no fundinho dela aqui, ó. E aí, a esfumadazinha aqui. Agora, um toquezinho no branco, intensificando aqui a curvinha. Aqui por dentro, olha, vou fazer uma passadinha com o branco. E venho com o rosa chá. Ó, subo. Ó, deixando a pétalazinha ultrapassar um pouquinho para cima. Aqui embaixo, eu vou vir já com o branco aqui encostando, ó. E vou movimentando sempre.
Vou voltar no vermelho. Sempre, olha, vai trazendo, ó, movimentando para não ficar uma marca. Aqui esse ladinho, puxando para o lado da pétala, ó. Vai e vem. Agora eu vou com o pincel mais estreitinho, número 2. Aqui por dentro, olha. Venho com o branco, importante que a tinta esteja bem molinha. Bem pouquinha tinta. E vem fechando aqui no mesmo sentido, olha. Para não ficar a tinta marcada, olha, vai puxando. Agora eu vou tirar aqui o excesso de tintas por perto. Eu vou voltar aqui no púrpura. Olha, com esse pincelzinho 2, eu venho, olha, pincel bem pezinho. Eu vou trazendo aqui, olha, por fora mais ou menos da pétala, olha, coladinho, só que por fora um pouquinho, ó. Olha aqui, ó, um risquinho bem fininho. Bem pouquinho, que você quase nem percebe a tinta no pincel. Aqui eu vou jogar um pouco, ó. Essa pétalazinha coladinha na de baixo. Por baixo vem uma sombrinha aqui. E assim vai ficando, olha, uma belezura de rosinha. Para vocês fazerem muitas peças com muita facilidade. Então, aqui eu vou observando onde precisa de um repassezinho. Aqui por dentro, olha, eu vou fazer mais umas 2 pétalazinhas aqui bem pequenininhas, ó, com o rosa chá. Trazendo aqui por dentro, olha. Encontrando aqui no centro, né, da rosinha. Então, gente, olha só. Para você fazer as rosas com muita facilidade, tá aí a dica. Vou passar aqui para frente. Essas aqui vocês vão repetir, tá? O processo, as folhas também. Esses botõezinhos aqui, vou fazer aqui uns 2 com vocês, para ficar a dica completa. Olha, o vermelho Natal, que eu usei nas flores, nas rosas. Da partezinha de baixo para cima. Agora o rosa, do biquinho para dentro, ó. Tá encontrando. E um toquezinho do branco do outro lado, ó. Isso, uma traz para dentro. Com o púrpura, eu venho no pezinho dele e puxo um pouquinho para dentro. Repetir esse processo aqui, olha. Agora o púrpura. Joga ele para cima. Vermelho. Aqui vocês podem usar o mesmo vermelho que usou nas flores, nas rosas. Sempre lembrando, a partezinha de baixo mais escura.
E a partezinha de cima vem mais clara. Toquezinho do branco. Agora eu vou trabalhar as folhinhas, usando o mesmo tom que eu usei nas folhas principais. O verde folha. E o verde bandeira. Pincelzinho 2. Venho com o verde folha primeiro, olha, por volta, ó. Acompanha certinho, ó, por volta. Já adianto o processo no segundo. Agora, tiro o excesso da tinta, venho com o verde bandeira, por baixo, vai dar uma jogadinha, do outro lado, e agora puxo para dentro do botãozinho, ó, 1, 2, repetindo o processo. Se vê que tem muita tinta juntando no pincel, limpa o pincel. E agora aqui, olha, eu venho, ó, 1, 2, posso fazer uma aqui mais centralizadazinha com o verde folha. Agora aqui eu deixo o pincel bem limpinho. E vou com o mesmo verde bandeira, olha, puxar o talinho. Essa outra aqui ainda vai ser feita. E aqui você pode enriquecer um pouquinho a sua pintura, puxando os galhinhos naturalmente, ó. Fininho. Apenas uns toquezinhos e já dá aqui uma nova vida ao seu trabalho. Então, essa é a nossa aula de hoje. Trabalhem com carinho, dedicação, né? E Deus abençoe muito aí a produção de vocês. Até a próxima aula, pessoal.